Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Um dia, né, que amanheceu uma forte queda em vista do que a gente observou no feriado, né, o EWZ aí caiu cerca de 3%, lá fora também caiu forte por conta da decisão do Fed. Ainda essa decisão, vou explicar um pouquinho agora do que aconteceu, ainda pressionando o mercado norte-americano, as bolsas norte-americanas, o S&P pelo menos caindo 1%. Mas aqui foi o seguinte, a gente abriu justamente no preço da abertura do dia 31 de outubro, né, na segunda-feira, que o mercado fez todo aquele movimento de toda aquela volatilidade, abriu, caiu 3 para fechar em alta, né? E aí comprovou o quê? Primeiro, que nesses níveis tem fluxo comprador. Né? Acho que isso que foi a principal mensagem que a gente teve hoje com relação ao mercado brasileiro. E também, né, antes de começar a falar sobre a questão do Fed, vale chamar a atenção justamente para o fluxo. No dia 31, né, que foi o dia da eleição, os investidores estrangeiros entraram com 2 bi na Bolsa Brasileira. Então foi algo mais, assim, foi 183% superior à média diária de outubro. Então foi um belo de uma entrada de investidor estrangeiro. No final das contas, encerramos o mês de outubro com o ingresso, né, variação positiva de 14,1 bi por parte dos estrangeiros. Foi o segundo melhor resultado do ano, só foi pior que agosto. Agosto foram 16,4 bi. No ano, atingimos, né, a faixa dos 102 bi de fluxo comprador dos investidores estrangeiros, bem acima do recorde anterior de 2009, né, de 50,7 bi. Provavelmente a gente vai bater o recorde do ano, seguindo nesse ritmo, né, que a gente vem observando. E assim, eu vou passar um pouco nos gráficos e tal, para a gente ver para comprovar isso, né, que o mercado abriu em baixa e boa parte dos papéis fecharam praticamente na máxima do dia, tá? Né, só para fechar Brasil, só para não esquecer para depois entrar nos Estados Unidos, é o seguinte, né? Hoje a gente vai ter, depois do fechamento, muita coisa, tá? Muito resultado. Primeiro, Petrobras, né? Petrobras anunciou um dividendo de 3,3489, que dá 10% de yield trimestral, que é positivo, obviamente, e bem em linha com o que estava projetando o mercado. A gente tem resultado de Multiplan, empresa que está na nossa carteira aí, está dando cerca de 15%, então vamos ver como é que vai ser o resultado. Copasa, Pão de Açúcar, Marco Polo, AS Brasil, Lojas Renner, Sanepar e Tenda. Então, muito resultado hoje ao final do dia com destaque para a Petrobras. Beleza? Bom, dito sobre Brasil, vou falar um pouquinho dos Estados Unidos, né? E para entender essa queda, essa pressão negativa por lá. O que a gente teve? Ontem a gente teve a reunião do Fed e no final das contas foi o seguinte, fazer um resumo aqui do que foi. No comunicado do comunicado da reunião, que aumentou 75 bips, tal, beleza, né? No comunicado de 3,75 para 4%, a faixa de 3,75 subiu a taxa de juros para uma faixa de 3,75 a 4%. No comunicado, vamos lá, o Fed, o Banco Central norte-americano, né, que é o Fed, ele sinalizou que poderia reduzir o ritmo de aumento de juros. Beleza, tranquilo, tá certo, isso pode acontecer. E teoricamente deve acontecer, né? Porque saiu do 0 para 4, né? Então provavelmente isso deve acontecer. O ponto é que o mercado vinha colocando na conta que isso ia acontecer e que isso ia resultar numa parada do aumento de juros no meio do ano que vem e que tá ótimo. E até pode resolver cortar os juros. Aí veio o presidente do Fed, Jerome Powell, e falou o seguinte: bom, a gente, de fato, nós estamos pensando em reduzir o ritmo de alta de juros, mas isso não significa que que é o fim do ciclo de alta de juros, não. A gente não está virando a curva, né? Na verdade, a gente segue ainda com ela em alta. Inclusive, ele falou que deve aumentar mais do que o esperado antes. Ou seja, né, o Fed estava projetando entre 4,5 e 4,75. A curva e o próprio Fed, com essa fala do Powell, se desloca para 4,75 para 5. E a curva está se direcionando para isso, né? Até antes da reunião, a curva estava fazendo isso, né? Ela estava virando. Ela estava indo para 5, voltou para 4,75, né? A parte curta.
e estava indo para 4,5. Ela voltou para 4,75 e está indo para 5. Né? Então esse deslocamento da curva de juros para cima gera essa expectativa negativa para a renda variável, em especial, né, pressão negativa para as bolsas norte-americanas. Né? O próprio presidente do Fed falou que é prematuro pensar em pausar as altas nesse momento, né, que ele falou que essa taxa terminal ela é maior do que ele prevê uma taxa terminal maior do que a esperada antes, em vista que ainda a inflação ainda está com dados, né, a inflação ainda segue pesada, tem a questão da virada do ano, né, que vai ser importante essa questão de reajuste salarial, que é uma coisa que o Fed está bem de olho, então por isso que ele não está bem com o pé atrás do que está acontecendo. E também, né, vamos ver como é que vai ser o andamento da inflação até o final do ano, se os combustíveis de fato vão começar a diminuir, nessa questão do gás natural, tudo isso, e quem sabe possa trazer algum tipo de alívio, sem falar que essa desaceleração da economia também pode, né, resultar em uma redução do consumo, o que não foi comprovado ainda. Né? Então, tem alguns fatores aí a entender o que vai ser precificado, o que vai ser refletido. E eu gostei, sinceramente eu gostei pelo esse compromisso. Né? No curtíssimo prazo, de fato isso é ruim, né? Porque, né, acaba pesando e tal. Mas se você pensar no curto e longo prazo, é algo interessante, é algo bom. Assim, estruturalmente é bom essa parcimônia aí do Fed. Achei bem interessante, uma postura bem legal mesmo, tá? Então, amanhã, né, inclusive, vai ser muito importante nesse conjunto de dados, porque amanhã sai o relatório de emprego de outubro, a partir das 9h30. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar falando um pouquinho da S&P e a gente vai para o nosso querido mercado. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Com o fechamento de hoje, com essa queda de 1%, o S&P, ele fechou o dia, né, abaixo do 3.760. Isso aqui é um sinal bem importante no curtíssimo prazo e negativo. Por quê? Porque com o fechamento abaixo desse patamar, ele anulou esse pivô de alta, voltou a negociar abaixo das médias, né? E nesse sentido, a tendência de baixa de curto prazo, ela voltou a ganhar força. E nessa expectativa, já que a gente não está com uma tendência, a gente está sem tendência no curtíssimo prazo e com uma tendência de baixa no curto prazo, qual que é a probabilidade maior? Voltar para o último fundo, né? Que é o 3.660 ou até mesmo o 3.600. Então essa é a probabilidade maior. Tá? Quando que esse cenário vai reverter? Dá para a gente ver aqui, ó, ainda tem fundo aqui, ainda tem fundos ascendentes, né? Se eventualmente o S&P se sustentar por aqui e voltar a querer formar uma perna de alta, beleza. Pode ser que a gente vê, pode ser não, a gente vai ver uma reação no curtíssimo prazo e uma tentativa de reversão desse cenário negativo do curto prazo. Mas por enquanto, com o movimento dessa semana, não tem como ver isso, né? Não está claro isso, muito pelo contrário, né? Então, vai ser bem importante, né? O fechamento dessa semana vai ser bem importante porque nós perdemos o viés de alta do curtíssimo prazo. Beleza? Mas aqui, né, isso acabou nem afetando o mercado brasileiro, só na abertura, né? A gente abriu, chegou a cair chegamos a cair cerca de 2%. Só que olha onde foi marcar a mínima, na abertura do dia 31. Bateu ali, o mercado rasgou, né, mostrando o fluxo comprador, como eu falei para vocês, nesses níveis. Então, nesse sentido, o que o Ibovespa nos diz? Primeiro, nós temos um suporte muito importante, né, sobretudo, a mínima de hoje, 114.485. Então, se o mercado eventualmente perder esse patamar, esse cenário de indefinição que a gente tem aqui no curtíssimo prazo, ele mantém, mas a gente tem um viés de alta, vamos lá, a gente tem um viés de alta no curtíssimo prazo, né? Mas a gente está num processo de indefinição. Se ficar abaixo da mínima de hoje, esse viés de alta de curtíssimo prazo perde muita força e aí o mercado volta a mirar, né, a base inferior da congestão, que é o 111.
Perdeu 111, esquece qualquer possibilidade de alta de curtíssimo prazo. Segurou por aqui, fez fundo aqui, mais um fundo ascendente e conseguiu finalmente romper os 118, 119 mil pontos, que é a faixa de resistência aqui de outubro. O mercado entra em tendência de alta no curtíssimo prazo e tem como alvo a máxima do ano 121.628. Tá? Então, foi uma prova bem importante desse movimento. A gente pode ver, ó, Itaú, né, ó, bateu mínima, fechou praticamente na máxima. B3 fechando praticamente na máxima, né? Você vê, sei lá, Bradesco, que Bradesco tá, sei lá, horroroso, né? Acho que esses são bons exemplos, né? Que mais? O que pesou muito, né? Segue pesando, Vale, né? Vale em queda aí, abriu com uma gap de baixa, confirmando o sinal de topo no 69,43. Expectativa por perder R$66 e fechar esse gap, porque, né, a China ontem, né, confirmou todas as diretrizes com relação ao Covid-0, fechou fábrica da iPhone, enfim, né, vem demonstrando aí esse sinal que não vai, como é que o pessoal estava falando, que ia fazer um comitê para a parte de reabertura econômica, né, um negócio meio nada a ver, né. Destaque também para o setor de varejo, né? Magazine Luiza conseguindo romper esse 466, né? Mostrando a força compradora que tem aqui, entrando num gatilho de alta importante no curtíssimo prazo. O que mais que a gente teve destaque de alta? A Tenda se recuperando. Marfrig, caramba, bem positivo o movimento de Marfrig aqui. Multiplan, que a gente falou que está na nossa carteira, né? Deu um movimento bem importante, aí tem resultado hoje. A gente vem... Foi uma das boas, essa aqui foi uma das boas, uma operação que a gente vem carregando já, né, desde o... Foi a primeira, acho que foi a primeira operação que a gente fez na carteira, né, foi a primeira operação que a gente fez na carteira aí, tá dando, chegou hoje a bater 16%, né, que mais? Esses foram os destaques de alta, então você vê que o fluxo, né, você vê esses movimentos, você vê que o fluxo segue comprador, né, então isso que é importante, seguir o fluxo. Não adianta a gente colocar qualquer outra coisa na frente, o fluxo ele é mais importante de qualquer outra coisa, tá? Só chamar atenção, né? Destaque para correção do setor de, não tinha visto, do setor de educação, e é só chamar atenção para a Cogna, né? Eu sei que tem muita gente comprada, não pode, tá? Fechar a semana, né, abaixo desse 13,15, tá? Porque esse 13,15 foi o ponto rompido que abre caminho para essa região dos 3,76. Tá? Não pode perder esse 3,15, senão esse viés de alta aqui que a gente vem observando, ele vai ser anulado, né? Esse fundo duplo aqui, esse pivô de alta aqui, ele vai ser anulado. Tá certo? Bom, então vale a pena ficar de olho, né? Esqueci de falar de Petrobras, mas não mudou muito, né? Petrobras ainda nessa região dos 20, acima dos R$29. Esse vai ser o ponto decisivo e hoje muita atenção para o resultado da estatal, beleza? Então final de dia aí bastante importante e amanhã 9h30 relatório de emprego nos Estados Unidos, vai ser uma volatilidade gigantesca. Fechado, pessoal? Então é isso, um grande abraço e até mais.